beleza. Pura. Bom, quase inglês aqui, 18h57, né? Então, O pessoal está estamos tranquilos chegando. aí. É isso aí. Isso. Tá bom. Bom, Bom, mas a gente pode, né, começando aí o nosso bate-papo, a nossa conversa, e vamos lá, se apresentando aqui, começando pelo convidado, Caio, convidado nosso aí da noite de hoje, aí, que o assunto é discussão sobre medição de vazão. Então, Caio, aí faz uma introdução sua aí. Boa noite, Márcio e Pedro. Vou confessar que tem muito tempo que eu não faço isso, hein? Acho que nos tempos pandêmicos para cá, viu? Tem muito tempo, mas é legal, agradeço ao convite de vocês. Estou ansioso aí pelo Entec. Vai ser um encontro muito produtivo, né, para a nossa área de metrologia. A gente precisa disso, né? A gente precisa de pessoal gabaritado falando, né, explicando sobre metrologia, e eu achei a iniciativa tua, Pedro, e tua também, o Márcio, muito interessante, eu acho muito válido para a gente, né, e agradeço por estar aqui para falar um pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Andrade, eu sou gerente técnico do laboratório Conaut, um laboratório de vazão, o maior da América Latina, em medição de água. Nós temos aí a nossa responsabilidade, uma acreditação na área de grandeza de vazão e velocidade de fluidos, né? Nós atuamos já nesse laboratório. Eu não sou tão velho quanto o laboratório tem de acreditado, né, de experiência lá. Eu estou há 5 anos nesse laboratório, mas o laboratório já tem de 20 anos de acreditação, 21 anos para ser mais exato. Então, o laboratório Conaut bastante tempo, né? 21 anos, 2001 que a gente foi acreditado, né? É uma Mais velho que eu. mais velho que você, é verdade, né, Pedro? Mais velho que nós, né, bem, Márcio? bem mais Lógico, a velho. gente não vai falar. Bem mais velho, bem mais velho. A gente não precisa falar aqui, entrar em detalhes nisso. Mas é legal que a gente está aí de novo, né, contribuindo um pouco, e eu fico feliz, né, no Laboratório Conaut a gente tem exemplificado a questão que eu falei, né, do maior laboratório da América Latina, porque nós temos uma torre de calibração que pode chegar a 49 mil metros cúbicos hora, né, e calibrar medidores de até 3 metros de diâmetro, né? Então, é um escopo muito considerável, né, do laboratório de vazão da Conaut. Eu fico muito orgulhoso de participar dessa história e aqui eu poder contribuir um pouquinho com vocês. Falei demais. Nada, beleza, que legal. Ah, O Márcio é parceiro nosso aí, fala um pouquinho também, se apresenta eu aí. sou Márcio, estou auxiliando nesse processo, nesse movimento do Intec. Né? Já estou há algum tempo em metrologia, enfim. Mais ou menos o do laboratório. Mas eu queria aproveitar para falar um pouco, né? Ou seja, desse movimento do Intec, tá? Que ele vem nesse sentido, tá? Até do que eu já colocou inicialmente, é um movimento que nós estamos buscando efetivamente, tá? Não necessariamente somente esse evento, mas criar um movimento, né? Onde nós possamos estar levando a metrologia para as empresas, né? Ou seja, desmistificando mesmo a metrologia, de forma com que as empresas possam melhor aplicar a metrologia e possam ganhar com isso, né? Então, ou seja, passar esse entendimento hoje, né, com você, Caio, está falando mais sobre vazão, entendendo como as empresas podem economizar, né, e desperdiçar, enfim, evitar desperdício na área de vazão, enfim, tá? Então, a nossa ideia especificamente com o Intec é essa, tá? É levar conhecimento metrológico efetivamente às empresas para que elas possam usufruir desse conhecimento, né? Essa aí é a principal
o principal objetivo desse movimento, né? E bom que você está com a gente. Opa, valeu, obrigado. É, isso aí. Ah, legal. A gente vai fazer aí, pelo menos até o evento, o encontro, que vai acontecer dias 12 e 13 de abril, né, de forma online. Vão ser 14 horas de evento, 7 horas cada dia. Nós vamos estar cada semana fazendo aqui uma live, convidando uma pessoa. Essa semana estamos aqui com o Caio, cada hora puxando um assunto de metrologia diferente. E como o Márcio falou, o ENTEC, o encontro técnico, não é um congresso, não é nada científico. A intenção é justamente a gente discutir a metrologia, como chama do chão de fábrica, as necessidades, as dificuldades, tanto que os assuntos que vão ser abordados pegam diversas áreas, diversas grandezas e coisas eminentemente práticas. Aí o pessoal vai ver lá, e a gente já tem um site, que é o entec-metrologia.com.br. Ali tem as palestras que vão acontecer, os conteúdos, as lives vão estar salvas lá, tem ali os palestrantes, então vamos nessa. Então lá, Caio, hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre essa importante variável de processo na indústria que é a vazão. Só que a gente fala em vazão, vamos ser meio um pouquinho didático. Vamos começar, tipo, o que é vazão, que tipos de fluidos a gente tem nas indústrias, nas residências, nos comércios. Fala um pouquinho para a gente aí, dá essa introdução teórica. Tá, aí. vamos lá. Então, inicialmente, assim, para a gente ter uma noção do nosso cotidiano, né, nem todo mundo está envolvido com essa grandeza e às vezes tem dificuldade para entender o que é vazão, tentar contextualizar para o que a gente tem hoje, né, no nosso cotidiano. Vazão, em sua essência, ali, no conceito mais básico, é a quantidade de volume ou massa que você tem passando por uma determinada seção por uma unidade de tempo. Né? E quando você fala isso, né, a pessoa ainda custa entender, né? Então, vou dar um passo atrás aqui. Você imagina um hidrômetro, né, um medidor de água da sua casa, aí, que você usa para poder contabilizar o volume da sua casa. Você paga todo mês aquela conta ali, né? E aí, no fim do mês, o leiturista vai lá e identifica que passou 10 metros cúbicos, 10 mil litros, né? Bom, passou naquele medidor esse volume. Em quanto tempo passou? O leiturista pode te responder, ó, tem 30 dias que eu venho aqui, que é desde a minha última leitura, então passaram-se 30 dias. Então, a sua vazão mensal, né, de água que você consome na sua casa é de 10 mil litros por mês. E aí, para quem gosta de matemática, é só você dividir ali, se você quiser essa vazão diária, é só você dividir por 30 esse valor. Você quer a vazão horária, você quer saber quanto você consumiu de água por hora, é só você dividir de novo esse valor que se dividiu por 30 por 24 e por aí vai. Então, vazão é isso, é uma taxa de matéria, né? E isso que eu vou falar de matéria, eu vou explicar por quê. É uma taxa de matéria que escoa sobre uma determinada área, sobre um determinado tempo. Então, o quanto de matéria escoa sobre uma determinada área por um determinado tempo. Por que matéria? Porque a vazão ela não fica presa somente a líquido, água, por exemplo. Ela pode ser, e aí está emendando uma próxima questão que a gente pode até falar, dos tipos de fluido, a vazão ela não se limita só em contabilizar o quanto escoa de água em um determinado duto. Ela pode contabilizar o quanto de ar passa numa determinada tubulação quadrada, aquelas de circulação de ar. Ela pode contabilizar o quanto de água, por exemplo, passa num rio, o quanto de gasolina é transferido do posto de combustível, né, da bomba de combustível, para o seu carro. Ela pode ser o quanto de sangue passa através de uma artéria
que é bombeado pelo seu coração. O quanto você tem ali de dosagem de um determinado medicamento quando você vai para o hospital e precisa receber uma medicação. Então, isso é vazão. Saber essa variável influencia tudo isso que eu falei para vocês até agora. Então, é uma variável importante que precisa ser conhecida, não só para questões financeiras, mas questões médicas, como eu falei, de dosagem, de medicamento, e até questões mais específicas da área industrial ou científica, né? Então, a gente tem a vazão, ela sendo muito importante. E isso... Opa, Por isso que eu acho... sem te cortar, Paulo. Mas isso é interessante, né? Porque até um dos exemplos que você deu, e isso não só para a indústria, né? Mas na área médica, né? E na área financeira, um exemplo que você deu, por exemplo, do hidrômetro, né? Na verdade, a matéria que está passando ali, você não tem somente água, né? Você tem ar junto, né? Então, você tem uma série de influências que você pode ter na medição dessa vazão que pode estar afetando o que diz respeito à área financeira, à área médica, em vários segmentos, correto? Correto. Correto. No caso, o medidor não escolhe o que vai medir, né? A vazão ela pode ser de qualquer coisa que esteja junto ali com a água. Tanto que você vai medir vazão de água na captação de um leito de um rio, né? Você vai medir qualquer coisa que aparecer ali, né? De pedaços de matérias orgânicas, matérias inorgânicas, pedra, pedaço de madeira, vai vir junto, Passou, né? está medindo. Então, passou, está medindo. Então, o que a gente entende aí, no caso, quando a gente fala do volume, a vazão está preocupada no o quanto a matéria ocupou aquele determinado espaço, né? Por isso que é interessante a gente ver a vazão como a relação entre uma área e uma velocidade de escoamento daquilo que está passando por aquela área. Então, vazão vezes área, velocidade vezes área vai dar vazão. Então, é legal brincar com isso, né? Você, por exemplo, a vazão de carros que passam numa determinada estrada, né? Você sabe qual é a dimensão da estrada, ela tem 3 segmentos, então você sabe que ali tem uma área. Então, quantos carros passam ali em um final de semana? Sei lá, 15 mil carros numa rodovia, na Regis Bittencourt aqui, por exemplo, que passam 15 mil carros em 3 horas. Você tem a vazão de carros, né? Então, é mais ou menos esse o conceito de vazão. Não, é legal. Porque às vezes o pessoal fala que tipo de fluido, por isso que eu gosto de chamar de medição de fluidos, né? Porque o fluido não significa que é só líquido, né? Você pode ter sólidos, ou vazão de sólido, você pode ter uma pasta, você pode ter uma goma, você pode ter uma pasta de celulose, ela vamos dizer, é uma pasta, é um sólido ali. Ou você pode ter o gás, ou a medição de petróleo que sai de um poço, vem gás, vem óleo, vem sedimento, vem água, e tudo misturado, é um fluido. Claro que depois você, né, pelas técnicas, você separa essas coisas, você tem os medidores que conseguem identificar o percentual de sedimentos, de gás. Então, você tem as tecnologias que conseguem identificar os tipos de fluidos. Então, isso aqui que é o legal aí. A gente estava falando sobre... acho que a gente já abordou um pouquinho, né, sobre a importância da medição de vazão. Né? Então, não só na indústria. Tem um ponto interessante, eu gostaria aqui de colocar aqui. O Caio está vendo com os exemplos bem interessantes, sabe? A questão da rodovia, né? Eu acredito que até esse princípio ele pode ser usado para você determinar a velocidade da rodovia, né? Para você evitar que tenha acidente, né? Ou seja, é algo que você pode... ou seja, se eu tenho um determinado número de carros enchendo essa rodovia, né, e ele passando por ali, isso até em função de segurança, você pode estar determinando efetivamente a velocidade máxima daquela via, né? Para que você tenha segurança, enfim, eu acredito que esse princípio ele pode ser aplicado, correto? Ou eu estou aqui pensando... Não,
você está certíssimo. A engenharia de tráfego ela vai olhar em algum momento para o. Eu vi um post uma vez de um estudo, uma simulação de escoamento de trânsito e as melhores maneiras que um determinado viaduto poderia ser construído com base nas informações do fluxo, que na verdade fluxo é a vazão de carros que passam por determinada rodovia, né? E aí a gente começa a trabalhar nos conceitos, né? Poxa, se eu tenho uma rodovia com uma determinada largura, vamos botar largura como Sim, a questão dimensional ali, né? Em vez de área, vamos falar de largura. Se eu aumentar a largura dessa rodovia, eu vou ter a possibilidade de aumentar a vazão de carro, certo? a Não, porque eu princípio, sim. vou consideravelmente aumentar ali a possibilidade de passagem de carros. Mas se a quantidade de carros permanecer a mesma, o aumento dessa rodovia não necessariamente significa que eu aumentei a vazão. Interessante. Então, Claro, eu claro. vou ter uma Verdade. quantidade de matéria ainda sendo necessária para Sim. equacionar a questão da vazão. Você imaginando isso para a vazão de escoamento, por exemplo, de água, vou dar um exemplo de água que fica fácil da gente assimilar. Você tem uma tubulação pequena, de 1 polegada, 50 milímetros, seja o que for, e aí você tem uma determinada velocidade de escoamento e uma vazão. Quando você aumenta essa tubulação e não aumenta a quantidade de matéria que flui através dela, o que vai acontecer com essa nova tubulação internamente dentro dela? Você vai diminuir a velocidade. Então o fluido vai passar a ser transportado por essa nova tubulação de maneira mais vagar, né? E com isso você pode ter aí uma melhora na estabilização da tua vazão, você pode ter uma vazão mais lenta, em consequência, né, que nem tudo é ganho, você pode ter uma piora na medição caso essa velocidade de escoamento, nova velocidade de escoamento, ela seja muito baixa. Então, o interessante da vazão que a gente começa a brincar lá na Conaut com relação a isso dentro do laboratório é justamente nesse ponto, né? Qual é o melhor e qual é o ideal para que o medidor de vazão possa trabalhar? A gente tem que trabalhar na melhor condição de escoamento do determinado equipamento. Interessante. Que é onde a gente começa a ver, então, a importância da vazão especificamente, né? De você ter a melhor aplicação, né? Porque até dentro do que você está falando, a gente já começa a imaginar, por exemplo, hidrelétrica, ou seja, você vai depender de cada rio, enfim, e como você pode melhor aproveitar, né? Então, ou seja, na verdade a vazão é uma grandeza que a gente não dá muita importância, né? Mas está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pode estar, do que a gente imagina, né? Muito bom. É exatamente isso. A gente não dá uma importância muito grande para a vazão, porque o conceito em si é complicado, né? Mas tá aí, né? Você tem... eu pensei em explicar na questão da importância para a sociedade, né, da vazão. Você olha para o espectro do nosso aqui, né? Eu, você, Pedro, Paulo, consumidores de água, vamos lá tomar um banho e você tem lá uma quantidade de água sendo consumida. Vou abastecer meu carro, você tem uma quantidade de volume de combustível sendo consumido, né? E isso, ao ponto de vista nosso aqui, como pessoas físicas, se traduz em quê? Em transações comerciais, né? Que são de cunho muito relevante para mim e para você. Eu quero ser tratado de forma justa, tendo uma medição confiável. Para que isso aconteça, né, o dispositivo da metrologia legal que existe para nos defender hoje é justamente o modelo de medidor de vazão aprovado, né? Então, para que uma medição de combustível para o seu carro seja feita numa transação comercial confiável para as duas partes, tem que ter um medidor com o modelo aprovado, metodologia legal atuando. Se você der um passo um pouco, não para trás, né, mas um passo atrás dessa indústria, né, de metrologia legal, da interface que nós temos aí com o cotidiano, né,
do hidrômetro, da bomba de combustível, a vazão de gás de cozinha, por exemplo, a gente tem a metrologia industrial, que vai acabar sendo utilizando a medição de vazão de uma maneira a controlar seus processos, de maneira que fiquem mais confiáveis, tenham mais qualidade e tragam mais eficiência e economia para as empresas. Então, essa área, geralmente você tem uma tecnologia muito rentável sendo empregada ali. Então, você precisa, necessariamente, ter um medidor bom. Você não pode colocar lá para um processo que você exige um determinado controle, por mais que ele não tenha venda direta para o público, um medidor qualquer, com uma precisão baixa, uma incerteza baixa, um erro baixo. Você não pode, a gente vai até comentar isso, calibrar ele em qualquer lugar. Se você quer que aquele processo te dê um retorno legal, né, porque o investimento é alto, né, porque o retorno daquele produto... Né, você pensa eu fico pensando, porque eu gosto de cerveja, todo mundo gosta de cerveja, né, levanta a mão quem não gosta. Pô, como que é o processo? Não deve, um processo de medição, de dosagem, né? Imagina como é que é o processo de dosagem para encher uma garrafa de 350 ml de cerveja, né? Qual a precisão desse medidor? Qual é a velocidade em que a dosagem é feita para que haja uma grande escala de produção, porque são várias garrafas sendo enchidas ao mesmo tempo. Então imagina, é de um nível de precisão muito alto. Que tipo de tecnologia você usa ali? O que é a turbina? Não, não é turbina. É eletromagnético, é seção livre, qual que é a faixa ideal de velocidade? Então aí você começa a pensar, né, na indústria, você tem ali o suprassumo. E aí quando você entra na parte científica, né, a parte científica ela já está mais preocupada, ela vai ter medidores muito bons, né, sendo empregados. Mas, assim, eu penso muito no Inmetro, por exemplo. O Inmetro, ele tem medição de vazão, ele conhece desse arcabouço de informações da medição de vazão, mas ele está preocupado mais em garantir a metrologia e o desenvolvimento tecnológico nessa área aqui no Brasil. Então, ele vai ter lá um padrão gravimétrico, que é uma balança com um cronômetro com uma resolução muito baixa, que vai te dar uma vazão muito precisa, uma certeza muito baixa, e vai disseminar esse valor, esse resultado de medição para a indústria e, por consequência, para a metrologia legal e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos essa a importância que a gente tem aí para a vazão. Legal. Aproveitando esse seu gancho, diga, Paulo, diga, Pedro, vai lá. Não, fala aí, porque uma coisa que o Márcio tocou aí nessa questão, por exemplo, do gás, né, medição de gases, porque o líquido, teoricamente, ele é incompressível, então não é muito sensível às variações de pressão e temperatura. Já gás, não. A coisa é bem mais complicada. Tanto que você tem hoje várias tecnologias e várias coisas onde você mede a massa, né? Porque a gente sabe que massa não muda, né? Volume muda, mas a massa não. Então você tem a vazão máxima, você tem os medidores máximos aí que também estão sendo bastante utilizados, não é isso? Exatamente. Você tocou um assunto importante, que você vê a questão da massa ela sendo utilizada mais para a área de indústria, né? Quando, na minha opinião, como você falou, a sensibilidade que um gás tem, né, em relação à pressão e à temperatura, para quem não sabe, basta você pegar 1 litro d'água e subir a nível da estratosfera, não sei qual que é o nome exatamente elevar o nível do mar, se subir num avião e colocar 1 litro de água do lado de fora do avião, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter uma despressurização e o volume ele vai começar a expandir a ponto de gerar uma ebulição ali do material. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem influência da pressão e influência da temperatura no volume de um gás muito mais suscetíveis do que do líquido, né? Então, para uma transação comercial, você tem que estar olhando essa variável vazão e pressão e temperatura.
para bypassar um pouco isso, utiliza-se a vazão mássica. Por que a vazão mássica? Porque a massa, eu peso, vamos lá, eu peso 100 quilos, né? Não é isso, é mais. Eu peso 100 quilos. Então, 100 quilos, já é o nome errado, né, que eu estou falando, é peso, né, é massa. A minha medição de massa é 100 quilos. Quando eu subo na balança é 100 quilos. Se eu for medir a minha massa em Marte, Júpiter, qualquer outro lugar, continua 100 quilos. Ela não muda. Meu peso muda, né, devido à ação da gravidade. Então, como a massa ela não tem influência da pressão, da temperatura, da gravidade, blá, 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 existem medições mássicas que podem ser realizadas por medidores, né, mássicos, né, que a gente chama de efeito Coriolis, que ele bypassa isso. Então, quando você vende a GNV para um determinado veículo, eu, na minha opinião, né, não sou exímio especialista na área de medição de vazão de gás, principalmente de GNV, mas eu entendo que uma transação mais justa é por massa. É nesse ponto, né, que eu vejo algo interessante, né, porque nós temos vários tipos de instrumentos para medição de vazão, né? E aí você tem uma tecnologia para cada aplicação. Sim. A gente tem uma gama bastante elevada, né? A gente pensa na questão histórica, né, da medição de vazão lá do Egito Antigo, né, que você vê nos livros de história, livros de física, você vê lá o escoamento sendo feito através de calhas suspensas e tal, para irrigação. E aí, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, vou dar um salto gigantesco para o século passado, né? Você tem já um número crescente de tecnologias que permitem você escolher determinado medidor sob determinadas condições. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, sendo mais prático, existe um princípio de funcionamento, uma tecnologia que não necessariamente pode ser aplicada para tudo, para medição de vazão. Então, quando eu vou medir com um medidor de vazão, eu tenho que olhar o que ele vai medir, qual o fluido, qual a pressão de processo, qual a temperatura do fluido que está sendo submetido, qual que é a condutividade, qual que seria a velocidade do escoamento. E aí, elencando quais são os principais, assim, os Big Six, né, Big Five, né, dos medidores das tecnologias, seria medidor eletromagnético, medidor mássico, medidor turbina, tipo turbina, medidor de deslocamento positivo, medidor ultrassônico, seria os 5. Você tem também medição por diferencial de pressão, que é uma das mais antigas, né, e ainda utilizadas com bastante frequência no mercado, principalmente na área de óleo e gás, para medir gás e para medir líquido também. Você tem aí uma derivação de outras tecnologias que já são um pouco mais exóticas, por assim dizer, né? Você tem uma turbina de inserção, que é uma mesclagem de uma tecnologia com a outra. Você tem um disco de nutação, que parece um disco de alien, né? de extraterrestre, que ele parece um disco voador dentro de uma câmara, mas ainda assim é um princípio volumétrico. Então, tem uma norma brasileira, eu não me recordo o número dela, mas tem uma norma brasileira que cita os tipos de tecnologia, né, disponíveis hoje. Mas essas 5 que eu comentei são as mais utilizadas para qualquer princípio. Depende da aplicação. Eu fico, porque isso é interessante, nós estamos falando, né? Porque nós que fornecemos instrumentos de medição, é um ponto muito interessante. Normalmente, quando se faz, ou seja, vai atrás, né, de um equipamento, ou se faz um pedido de um equipamento, dificilmente o mercado ele olha o que vai medir, né? Então, saber o que você vai medir e ter essas informações é algo que pode ser muito interessante
para que se decida efetivamente o tipo de instrumento e principalmente o princípio de medição, né? Como é que você vê isso? O mercado ele olha para isso? Como é que você vê esse ponto no dia a dia das empresas? Eu vejo da seguinte maneira. Eu É entendo preocupante, que não é preocupante? não, é extremamente preocupante, né? A gente tem hoje. Eita, caramba, quase que eu deixei cair aqui. Calma aí. Falha Tranquilo, não técnica. esquenta a cabeça não. Quase deixei cair aqui. Mas voltando, o que eu acredito hoje é que existe sim uma necessidade do mercado entender mais do que se pretende medir, né? Qual é o que ele está medindo, e aí ele encaixar essa necessidade dentro de um princípio de funcionamento. A gente, na Conaut, fabrica medidores, né? Nós temos vários princípios de funcionamento, nós representamos a Crone, representamos a Arad, são empresas aí de mercado que têm uma experiência absurda em medição de vazão, mas a gente tem muito pé no chão quando a gente vê que determinado tipo de fluido tem que medir com determinado tipo de princípio de funcionamento, né? Então a gente vê, às vezes, algumas coisas diferentes no mercado. Poxa, por que esse princípio de funcionamento está sendo utilizado para essa aplicação? Às vezes você vê ali alguns fabricantes tentando forçar uma coisa que não é realidade, né? Mas a gente tem que trabalhar com o seguinte, a gente tem que trabalhar que a gente está vendendo um medidor de vazão que vai reportar qualidade para o cliente. Lembra que a gente falou da medição industrial? A gente precisa vender um princípio de funcionamento que seja adequado, porque nenhum cliente vai querer que sua linha de produção pare, né? Nenhuma pessoa física como eu, você e Pedro vai querer chegar no fim do mês, abrir a conta de água e falar, pelo amor de Deus, tinha quantas pessoas na minha casa aqui, porque eu não gastei isso. Quando vem para menos, ninguém reclama, né? Combustível, por exemplo, você já tem uma carga aí política, né? Em cima disso, muito, muito pesada, né? Infelizmente a gente tem isso no Brasil. Poxa, você tem que pagar ainda por incompetência técnica do medidor que está sendo aplicado ali. Não pode, né? Então, eu acredito que os clientes, que na sua maioria são empresas, devem buscar treinamento, devem buscar conhecimento na área de vazão para conseguirem especificar de maneira correta qual tipo de medidor é mais apropriado, porque é ele que vai dizer, né? O ator do filme é o cliente. Então ele vai dizer qual que é a melhor condição que vai ser instalado, ele que vai dizer qual que é a... Eu vou dizer para ele, olha, eu tenho essa gama de medidores. Me diz, me mostre os seus números, né? O que você tem de processo? E a gente vai tentar adequar de acordo com o princípio de funcionamento. Quer um exemplo? É medidor eletromagnético. O medidor eletromagnético, ele mede água. Não. Ele mede fluido condutivo. Qualquer fluido condutivo que permita, que tenha condutividade, que permita condutividade, ele é um fluido passível de ser medido pelo medidor eletromagnético. Não necessariamente água. Então, se você quer colocar um medidor de vazão eletromagnético em uma condição em que a condutividade é extremamente baixa, por exemplo, uma água destilada, não vai conseguir medir. Por quê? Porque os níveis de sais ali são extremamente baixos, a condutividade é baixa. Então, não é uma aplicação correta para um medidor. Medidor ultrassônico. O medidor ultrassônico, ele não vai medir se algo passar na frente do feixe de som que ele projeta. Então, se algo interromper aquele feixe de som por muito tempo, né, uma tubulação vazia, ele vai medir? Não vai medir. Né? São impedimentos que a tecnologia traz. Turbina, por exemplo. Medidor tipo turbina. A turbina precisa ter um alinhamento muito bom e ela não pode ter um desalinhamento ao longo do tempo. Se você pensa em colocar um medidor tipo turbina numa linha
em que o fluido seja fluido sujo, que não tenha, no mínimo, ali uma filtragem, algo que possa possibilitar, né, uma medição mais de um fluido homogêneo, né, vamos dizer assim, não heterogêneo, você tem que colocar lá, passar linha dentro da turbina, aí quebra a medição. Não pode. Então, quem vai dizer é o cliente. Ele vai trazer essas informações. Eu vejo hoje muito crítico isso. O cliente, ele não se preocupa, ele quer o medidor. Isso, Alguns, né? Tem clientes que são bem, Eu bem acho que a gente pode. informados. sim. Tem cliente aí. Eu acho que esse conceito pode ser para tudo, né? Porque o bom vendedor não é aquele que vende um produto, é aquele que vende a solução do problema. Não é? Você tem que vender a solução do problema. O cara tem que medir um produto, uma vazão, da melhor forma possível. Então, se você é o especialista, você vai dizer, olha, para você essa é a melhor solução para resolver o seu problema. Não é para eu vender o meu produto. Se eu não tenho, eu não tenho produto para te atender. E o interessante disso, tá? Por isso que eu questionei o Caio aí, deixar o Caio passar bem essa informação, até porque é algo que a gente vê muito, né? E até em função de vários pontos que o Caio tá chamando a atenção, né? Por isso que eu volto a dizer, por isso que eu fiz essa pergunta para o Caio, porque esse é o ponto, né? Às vezes a indústria, né? As pessoas, de uma forma geral, até por falta de conhecimento, enfim, ela simplesmente fala, eu preciso de um medidor e me dá o mais barato, né? E não é bem assim, né? Quando se fala em medição de vazão, é necessário que se entenda efetivamente o que você vai medir, o que você tem, para que você possa medir de forma correta, né? A explicação que o Caio deu para cada aplicação, sensacional, entendeu? Porque deixa muito claro, tá, essa questão, tá? De que, olha, é necessário saber o que você está medindo para que você tenha o medidor correto, né? Até porque eu vejo que o hidrômetro nem sempre aqui é o melhor aqui, porque ele não mede só água, né? Ele mede o que estiver passando. Então... Tem essa questão muito polêmica, né? Medição de água, né? A gente tem, infelizmente, tecnologias que às vezes são empregadas em locais que não vão ser uma boa medição. A gente reconhece isso, sabe que isso existe, né? E aí, eu não sei se vocês me permitem falar a respeito de confiabilidade e rastreabilidade. À vontade. Legal. Aí, por que eu queria tocar nesse ponto? Porque a gente está falando de qualidade de medição, mas a gente sabe muito bem que a gente precisa ter rastreabilidade naquilo que a gente mede, né? E para quem não sabe, né, rastreabilidade não é só uma cadeia ininterrupta de medições que leva um padrão nacional, né? Como a gente lá no técnico. A definição lá, bonitinha, lá do técnico e tal, né? Que a gente só vai entender na realidade quando a gente entra na prática ali e começa a ver o que está acontecendo. A rastreabilidade, na verdade, é você garantir a medição. De que maneira você garante a medição? Bom, eu garanto aquilo que eu conheço e que eu peguei de uma fonte confiável. Eu não vou chegar aqui, pegar o chat GPT e vou lá perguntar um negócio e vou ficar reproduzindo aquilo. Por quê? Eu sei que o chat GPT pode não estar pegando de uma fonte confiável. A rastreabilidade traz a informação de uma fonte confiável. A fonte confiável que a gente tem hoje para metrologia são os padrões nacionais que a gente tem em relação ao Inmetro e, por consequência, a rastreabilidade que vai até as 7 grandezas base lá do SI. Então, quem hoje, em questões de laboratório, pode dar essa rastreabilidade aos padrões nacionais e internacionais são, na verdade, os laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração e os laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Ensaios. Eles possuem essa competência para trazer resultados confiáveis, né? Isso quando você pensa em você garantir confiabilidade, né? Rastreabilidade, na verdade, né? E o laboratório, por exemplo, dá um exemplo, o laboratório da Conaut é acreditado.
assim como vários outros laboratórios são da área de metrologia de fluidos, a Metroval, a ISA, enfim, vários, né? A Emerson. Então a gente tem essa preocupação de mostrar que o seu medidor ele só vai ser realmente um medidor de qualidade quando ele está aplicado em um processo confiável e que ele tenha uma rastreabilidade metrológica. Não tem como hoje fabricar o medidor e não passar ele por uma linha de calibração. É dar tiro no pé. Eu estava explicando isso hoje com a colega de trabalho lá, né, sobre questão de medidores de vazão. Você imagina lá, como é que é o processo de fabricação de um eletromagnético? O processo de fabricação de eletromagnético, o cara vai pegar uma tubulação, vai pré-moldar a tubulação para que receba lá as bobinas, que sejam colocados também em algum local dessa tubulação os eletrodos, para realizar a medição de tensão, porque o fluido vai passar, o fluido é condutivo, vai gerar tensão, e blá blá blá, fez tudo, pegou o medidor, pegou o seu conversor de sinais, colocou ali, fez a parametrização básica, o medidor foi direto para o cliente. É certeza, se ele não passar por um processo de calibração, e tem que passar qualquer medidor, gente, qualquer. Se alguém chegar hoje e falar para você assim, no meu medidor não precisa calibrar, cara, desliga lá e vai ver o TikTok, qualquer outra coisa lá, porque não existe isso. Tanto não existe, é que quando você calibra um medidor que veio de fábrica, você precisa conhecer o erro dele. Né? E você vai conhecer o erro e automaticamente você vai mexer em uma constante primária do medidor. Quando eu fabrico o meu medidor de vazão lá, o Crone, ele vem para mim com uma constante padrão. Por quê? O laboratório, ou na verdade o fabricante, quando fabricaram, eles não conhecem, porque eles não colocaram esse medidor na linha ainda. Então, pelas contas da engenharia de produto, você tem uma constante primária, vamos supor que o valor é 1, né? Botei na minha linha, dá 5% de erro. Bom, está fora da característica do equipamento. O erro do medidor, ao longo de sua faixa, é linear. É 5% dentro da faixa de operação dele, que ele foi projetado. O que eu tenho que fazer? Corrigir esse erro e definir um novo valor de constante primária. E aí eu faço uma nova calibração. Aí essa calibração eu emito certificado. Então os meus padrões que fazem esse processo, que trazem essa qualidade de medição e essa rastreabilidade, precisam estar calibrados no laboratório acreditado. Se isso não acontecer, pessoal, esquece a rastreabilidade. E não só os padrões, né? A gente sabe, tudo bem, a Type B vai falar sobre isso também, eu acho, provavelmente, né? Sobre competência competência técnica do laboratório. O pessoal acha que é só o padrão que tem que estar acreditado. Não, não é só o padrão que tem que estar acreditado, não. Tem que estar com a acreditação. O pessoal técnico tem que ter competência, meus técnicos têm que estar treinados, eles sabem o que estão fazendo, têm experiência, eu tenho que ter meu método validado e todas aquelas coisas que um laboratório acreditado tem que ter. Então, olha o peso da informação na hora de liberar um medidor de vazão. Né? Será que todos, né, deveriam fazer dessa forma? Um ponto importante nisso, e aí até complementando o que você está falando, cara, que você tocou num ponto bem interessante, né? Que é a competência técnica do pessoal. Né? A 17025, ela inclusive coloca a rastreabilidade como considerando a competência do pessoal, né? Então, realmente, a importância que os laboratórios têm, os laboratórios acreditados é muito grande, né? Isso é algo que precisa ser considerado, né? Não, com certeza. Competência técnica. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, o Jorge. Não sei se vocês chegaram a ver aí, mas ele faz uma pergunta interessante aqui, que ele diz que quer saber sobre a calibração RBC de medidores ultrassônicos. Bom, na verdade, a importância da calibração não é só... tem que estar calibrado e tal, mas não sei... O Caio pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, o medidor ultrassônico, ele
é importante a calibração do medidor ultrassônico. A calibração RBC ou uma calibração não acreditada, a gente chama acreditada de RBC, né? E a não acreditada de não RBC. Mas, independente da forma como você calibrar, eu não vejo nem só a questão da chancela do Inmetro como importante, mas você definir quais são primeiro, o que você precisa definir para calibrar um medidor de vazão ultrassônico de maneira correta. Trecho reto adequado, se você tem que garantir, ou você tem que... Olha, eu quero que as condições de trecho reto do laboratório para o medidor ultrassônico que eu estou mandando para calibrar sejam respeitadas. O medidor ultrassônico depende muito do perfil de fluxo, e o perfil de fluxo está intimamente relacionado com o trecho reto. Se você não põe o trecho reto na entrada de um medidor ultrassônico, a tendência é que você perca em exatidão com o medidor. Você precisa garantir que os pontos de calibração daquele medidor de vazão sejam definidos da melhor maneira que o seu processo precisa, né? Então, lembre-se o seguinte, você pegou um medidor de vazão, seja ele qual for o princípio de funcionamento, tirou do seu processo e levou para um laboratório, você tem que ter a noção de que você está fazendo uma calibração no seu medidor, você está querendo um diagnóstico daquele medidor de vazão. Você quer saber o que acontece com aquele medidor de vazão quando nada atrapalha aquele medidor de vazão. Tanto que o meu laboratório, qualquer outro laboratório, tem uma CMC, que é a capacidade de medição e calibração. Então a gente trabalha para que todas as interferências que poderiam existir em campo no seu medidor sejam minimizadas ou, se não puderem ser minimizadas, controladas e conhecidas. Por isso que a gente fornece uma incerteza de medição para você no resultado da calibração. Então você quer saber o que o equipamento está respondendo. Então para isso você precisa de um trecho reto adequado, para isso você precisa saber qual fluido que você quer calibrar aquele medidor ultrassônico, quais são os pontos da calibração, quais são os critérios de aceitação para aquela calibração, 1%, do erro máximo, 0,5%, 0,25%, qual a repetibilidade máxima admissível que o seu medidor, você aceita que o medidor tenha. Esses são pontos, e incerteza máxima também, esses são pontos importantes que precisam ser avaliados aí, não só para o ultrassônico, mas para qualquer medidor. Então, deixa... Isso aí é uma aula aí que o Márcio, o Caio está dando aí, que o assunto dele lá no nosso encontro é justamente sobre essas modalidades, diferentes modalidades de calibração de medidor de vazão. Não sei se a pergunta foi respondida aí para o nosso amigo aí, o Jair, mas qualquer coisa depois você manda de novo, manda aí que a gente dá mais informação. Tem mais uma pergunta aqui que apareceu, e se der eu queria fazer mais duas perguntas, tá? Mas, segundo aqui, a calibração acreditada de medidores Clapion só é válida quando calibrado junto com SPOL, né? Será instalado? Show. Não, o Vinícius, para quem não conhece, o Vinícius é aquele cara lá Sabe aquele cara que vende a sua mãe? Não, brincadeira, Vinícius, brincadeira. Ele é o nosso vendedor, uma das pessoas, eu posso falar aqui, uma das pessoas mais qualificadas na área de vendas, tem várias lá, mas eu acho ele uma das pessoas mais qualificadas na área de vendas. É uma pessoa muito confiável, que traduz realmente a necessidade do cliente e entende do processo. O que ele fala de spool é o trecho reto, né? O que acontece? O clampon é um medidor ultrassônico, e esse medidor ultrassônico ele pode ser instalado de forma a não entrar, ter contato com o fluido. A gente chama isso de não intrusivo, né? Então ele pode ser instalado na parte externa da tubulação, e é muito prático, porque às vezes você tem uma tubulação que já está há muito tempo ali, ela não pode sofrer nenhuma obra, você não pode parar a produção, e aí você quer saber a medição de vazão ali naquele momento, então você coloca esse medidor clampon, e esse medidor tipo clampon é um medidor ultrassônico, e ele vai emitir ondas sonoras direcionando de um sensor para o outro. Então imagina, você tem uma tubulação assim, e você tem aqui
um sensor apontado para o outro, né? Tem algumas compensações que acontecem ali por conta do material do trecho reto, e é justamente esse o ponto que o Vinícius está comentando. Quando você tem uma calibração de um medidor desse tipo, que permite você retirar ele e colocar ele em qualquer situação, em qualquer tubulação, em qualquer espessura de material de trecho reto, o Pedro, o professor Pedro vai me explicar, vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas essa condição de você remover ele e colocar de volta é uma condição de reprodutibilidade muito severa. Então, garantir que você calibrou o medidor em condições X, Y, Z, eu falo, me respiro a especificamente um clampon, né, um medidor, como eu expliquei, não intrusivo, que depende de toda essa característica de montagem, e que aquele resultado ele seja compatível com a montagem dele em qualquer condição diferente da que ele foi calibrado, exigir muito. Você vai estar exigindo muito do equipamento e dos resultados. Eu volto a dizer, quando você calibra um medidor de vazão, você necessariamente precisa ter em mente que você está colocando o medidor em uma condição, não é perfeita, mas uma condição de controle. E você quer saber o que acontece com aquele medidor quando ele está em uma situação de controle e qual a performance do medidor. Então, a calibração, seja ela de um clampon, né, o clampon ele é muito mais suscetível à característica de reprodutibilidade, mas também qualquer outro medidor, quando submetido a um laboratório de vazão, ele é submetido àquelas condições. Então, o ideal é que você, como detentor de um medidor e queira mandar ele para calibração, tente fazer uma correlação mais próxima do que você puder das condições de teu processo com as condições que aquele medidor está sendo calibrado no laboratório. E por isso existem até condições de você realizar calibrações em campo, no qual você leva o seu padrão para campo, e aí você submete o teu padrão às condições em que o medidor que você quer que seja calibrado está sendo submetido. Isso minimiza ainda mais aí a tua dúvida, né? Então, Não sei se eu respondi aí isso. Então, é nesse ponto que eu queria fazer a primeira pergunta. Tá? E aí, até para a gente caminhando para o encerramento, mas quais são as informações que eu preciso passar ao laboratório antes da calibração, ou seja, para que o instrumento possa ser calibrado? Bom, primeiro, é difícil de exigir de todo mundo que se conheça o método de calibração, né? Mas eu vou começar pelos mais fáceis, né? Mais importantes, assim, né? Se eu fosse mandar um medidor para calibrar, faixa de vazão, de faixa calibrada, na verdade. Quais são os pontos dessa faixa calibrada? Que característica que eu quero que o equipamento, ou medidor de vazão, no caso, ele seja calibrado. Então eu preciso calibrar um medidor de vazão na saída, na função vazão instantânea. Então eu quero que o laboratório olhe para a vazão instantânea do medidor. Caio, mas ele tem o totalizador ali embaixo, tal, ele totaliza também. Não importa. Para o meu processo, que só indica a vazão, eu quero que ele seja calibrado na vazão instantânea. E além disso, qual tipo de comunicação que eu uso naquele medidor? Calibrar ele olhando para o display do equipamento. Sendo que, na verdade, o equipamento tem uma saída de corrente, né? Ele tem uma indicação por saída de corrente. Então, o ideal é que você calibre o medidor pela saída de corrente. Quero calibrar o medidor pela função totalização. Então, a mesma coisa. Ou você vai olhar para o display do equipamento, ou você vai pegar a saída de comunicação dele, que é a mais comum na indústria, que é a saída pulsada, a saída de pulso dele, né? Que vai, a cada pulso, representar um volume. Então, eu quero que calibre assim, cara. Essa é uma das maneiras de se calibrar, de se especificar.
quais são os critérios de erro máximo e repetibilidade, incerteza máxima que você deseja que o equipamento seja calibrado. Isso é extremamente importante. Te encurta tempo, né? Imagina, a função do laboratório não é dizer se o equipamento está bom ou está ruim. Nenhum laboratório é. Né? Laboratório de calibração, né? Laboratório de ensaio tem pré-requisitos, né, para se seguir. Mas o laboratório de calibração, não. O laboratório de calibração é como se fosse é um diagnóstico que a gente está apresentando. Então, se você fornecer um laboratório, olha, se ele, por exemplo, por acaso der um erro maior do que esse erro que está apresentando aqui, faça isso. É isso. É isso que você precisa fornecer. Se para você não faz diferença, um erro muito elevado já é o suficiente, você só quer saber quanto que está errando, tá ótimo, tranquilo. A gente recebe muito medidor de vazão para contestação contestação legal. Por exemplo, tem um medidor que estou desconfiado aqui que está medindo muito acima do que é para medir, de água, né? Aí eu pego ele, entro em contato com a companhia e tal, aí acaba que esse medidor acaba parando lá na Conault, a gente não pode ajustar, não pode mexer no equipamento, não pode fazer nada. Só vai diagnosticar o erro do equipamento. E o que eu acho que deveria, se você quisesse se aprofundar um pouco mais aí nessa calibração, é o método. O método é importante. Tem método que vai te dar uma incerteza alta, tem método que vai te dar uma incerteza baixa. Né? O método, e como não existe almoço grátis, né? O método que vai te dar uma incerteza alta, tendencialmente ele é mais rápido de se executar, porque o método foi desenvolvido com essa finalidade. Já o método com a incerteza mais baixa, tendencialmente vai precisar de mais tempo para calibrar, vai ser colocado ali numa condição de método mais específica, que requer um pouco mais de cuidado, né? E isso depende da sua necessidade. Né? Quais são as informações? Questionário para o cliente. Mandar um questionário perguntando isso tudo aí. Exato, tem. A gente é obrigado a mandar, né, um questionário desse, às vezes vem preenchido, às vezes não vem. Então a gente já tem informações padrão que já auxiliam o cliente. Olha, eu quero faixa de vazão tal, quero fluido água e acabou. E o fluido, né? O fluido água é importante. O fluido óleo, o fluido o gás, isso é também mandatório aí para se calibrar. Tem também as variáveis fisicoquímicas do fluido. Eu quero com tal viscosidade, eu quero com determinada temperatura, eu quero com determinada densidade. E aí a imaginação e a necessidade mandam. Legal. Interessante. Bom, a segunda pergunta, tá? Como você vai estar falando sobre, lá no Intec, você vai estar falando sobre a calibração dos medidores de vazão, tá? A segunda pergunta é relacionada a quais informações você entrega, tá? Ou deve entregar, e se isso muda de medidor para medidor em um certificado de calibração, tá? Mas isso você responde para a gente lá no Intec, tá? Pode deixar. A gente deixa isso anotado aqui, mas isso fica lá agora. Tá bom. Perfeito, tá. Perfeito. Pode deixar. Aí a gente já vou deixar anotado aqui. Deixa anotado, porque essa resposta, ou seja, né, seguindo, né, nós temos a entrada, né, ou seja, as informações vai passar para o laboratório. Agora, como nós temos processos diferentes, medidores diferentes, tá, ou seja, quais são as informações que nós, meros mortais aqui, né, ou seja, a gente pede ou precisa entender com relação ao que está sendo passado com relação de vazão, relação àquele medidor, melhor dizendo, né? Isso você fala lá no Intec, coloca lá as informações e aí a gente gasta um pouco mais de tempo lá. Você dá metade só da receita agora, já foi dada, a outra metade vai ser. A outra metade está lá no Intec. Deixar o pessoal com certeza. Cara, obrigado aí pela tua participação, sempre boa, excelente e tal. A gente já teve a oportunidade de estar conversando antes sobre essas coisas, por isso que eu te chamo sempre quando vazão, para mim, você, meu cara, é a referência aí.
Eu sei que você está Obrigado. com isso agora aí, vai à luta, obrigado, e a gente finaliza aqui, o Márcio aqui ainda tem mais alguns, pode trocar mais umas ideias. Tá ótimo, tá ótimo. Eu fico muito honrado. Obrigado mesmo. Pena não poder ficar, mas eu tenho outro compromisso. Mas aí a gente se encontra lá na Intec e a gente conversa mais aí a respeito. Tem um amigo Vinícius aí, ele pode botar umas perguntas mais cabeludas lá. Se ele estiver lá participando também. Vinícius é brincadeira. Vinícius vem com as perguntas mesmo de vou pegar o Caio aqui. Quero ver o que o Caio vai falar agora em público. Bateu o papo com o Vinícius antes. Não, não, pô. Não, o que que acontece? Eu sou botafoguense e ele é vascaíno, né? Então, pô, o Vasco perdeu do Flamengo, tá assim, ele tá mordido, né? Então, infelizmente, Não tem muito o que fazer, não né? tem muito o que Está fazer. dizendo que é Uma brincadeira aí, para do... Vinícius. Então, que beleza. Então, Vinícius, já que Mas, você vai participar, entra lá no nosso site, já faz a tua pré-inscrição, que eu não vi você lá não, hein? Tá legal. Cara, Perfeito, então. um abraço, boa noite pra você. um Um abraço, abraço. Caio. Boa noite. Boa Obrigado. noite, Até Márcio. logo. Boa noite a Boa noite a todos. todos aí. Um abração aí. Bom, gente, tem outras, quem quiser deixar alguma pergunta aqui, a gente anota e depois leva para o Caio aí no nosso encontro aí. Se a gente só conseguir responder alguma coisa, a gente ainda pode responder aí. Um ponto interessante, aí, só para a gente já fechar a live também, tá? É que nós estamos publicando a partir de, provavelmente quinta-feira já vai estar funcionando, o YouTube, né, do evento. Então, ou seja, aí a gente vai colocar alguns vídeos lá, né? Então, ou seja, você já pode começar a fazer perguntas lá. E, como eu disse inicialmente, né, é um movimento. Né? A nossa ideia é realmente levar a metrologia para a indústria e para a sociedade como um todo. Então, quinta-feira nós vamos estar colocando, não só na página, mas nas redes sociais e no grupo no WhatsApp, todas as informações para que vocês possam começar efetivamente a participar desse movimento, né? Colocando informação, fazendo pergunta, enfim, né? E a gente começar efetivamente a interagir. Tá? Tudo isso vai ser, quinta-feira, vai estar já disponível a todos vocês. Eu coloquei aí no chat para todo mundo. O nosso site é intec-metrologia.com.br. Só que o digitador aqui botou com letra maiúscula mas é tudo minúsculo, né? O site é tudo com letra minúscula aqui. Então, foi muito bom, né, Márcio? Essa live aí foi excelente. Acho que agregou aí muita informação. Vou salvar, ela vai estar lá disponível dentro do Intec. Então, para quem depois quiser assistir de novo aí. Tá? Isso aí. É isso aí, gente. Okay. Boa noite, obrigadão. E até semana que vem. Semana que vem, acompanhe a gente nas redes sociais, na página que informações sobre a próxima live está lá e a gente vai se falando. Semana que vem, se eu não estou errado, é falar justamente sobre a questão de capacitação, competência de laboratórios. Avaliação da competência de laboratórios, que é o tema da nossa próxima live da semana que vem. Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Até logo. Um abraço.